Olá, bom dia, Bom boa dia. tarde, boa noite também, né? Exatamente. Essas saudações todas são necessárias porque você poderá estar a assistir o programa Palavras Cruzadas em qualquer momento, né? Período de Exatamente. dia. Exatamente. Então, aí a nossa saudação. Agradecer a tua presença, o facto de você poder nos acompanhar e fazer parte desse programa. Eu estou aqui, não sou eu, sou o Zeferino, mas estou acompanhado com a Ana. Natasha, sim, que junto vamos introduzir, vamos recapitular, vamos estudar a lição número 10 do nosso trimestral, que você já sabe, esse aqui. Talvez a visão não é muito clara, a parte aí não é muito nítida, mas são as lições de estudo da escola sabatina. Como você já sabe, estamos a estudar as profecias de Daniel e dessa vez estamos na lição número 10, que tem como título... Da confissão para o consolo. Vamos nos debruçar sobre Daniel capítulo 9. Portanto, semana passada estudámos o capítulo 8, que deixou Daniel perplexo, porque ele não conseguiu entender as profecias que o anjo lhe deu, a mensagem que o anjo lhe deu. E agora no capítulo 9 vamos nos debruçar então sobre o significado mais amplo dessas profecias. Pois então, foi pela primeira vez, né, ao longo desses estudos, em que encontramos Daniel como que sem uma solução, sem uma resposta para uma situação dos eventos que estavam a ocorrer. Ou seja, Daniel não conseguiu entender. E Daniel é descrito como um homem de oração. E na lição número 9, na lição número 10, que é o capítulo 9 que vai abordar, na verdade vemos ali uma poderosa oração feita por Daniel, e quando eu lia, minha mente foi para os livros de Salmos, porque no livro de Salmos é onde nós encontramos orações que tocam profundamente a nossa alma. Mas Daniel vem no estudo dessa semana fazendo uma oração que chega mesmo a ser comparada sob a oração de intercessão feita por Cristo. Por próprio Cristo. E não nos podemos esquecer que Daniel, aliás, em todos os momentos mais cruciais da sua vida e em todo o momento, isto era fundamental para ele. Ele nunca deixou de orar, nem quando saiu o decreto, não é? Ele, e que fez com que ele fosse parar depois à cova dos leões, não é? Certo. Ele nunca deixou de orar. Ele nunca deixou de interceder pelo seu povo. Era um grande intercessor. E é aqui que é feito, de facto, esta comparação de Daniel com Cristo, não é? A oração de intercessão. Ele orando para o seu povo. E também, tendo uma visão sobre, ou fazendo um pequeno retrato sobre a lição passada, onde Daniel não conseguiu entender, não obteve uma resposta, embora tenha orado. Para a nossa vida, talvez isso também traga-nos uma lição. Muitas vezes podemos orar para determinados assuntos, só que nós queremos muito que sejam resolvidos, mas devemos sempre respeitar o tempo de Deus. Portanto, foi o que aconteceu. E Daniel foi perseverante, e na lição dessa semana, o que ele não conseguiu entender na lição passada, das 2.300 tardes e manhã, vamos ver nessa lição, na lição dessa semana, Daniel encontrar a resposta em continuidade das suas orações feitas na lição passada. Resposta é esta que veio passado 10 anos. 10 anos. Alguém consegue? 10 anos. 10 anos à espera e depois vem desejando e orando orando por uma explicação mais vasta, mais pormenorizada do que é que foi esta visão que ele teve, esta conversa que ele teve com os anjos, e realmente ele teve que esperar 10 anos. E isto, de facto, é uma grande lição de paciência para cada um de nós, não é? Porque nós nunca sabemos quando é que a resposta de Deus virá. E a lição importante é não desistir. E, independentemente da resposta tardar, ele não desistiu, ele não parou de orar por isso. Graças a Deus. Continua perseverante. E isto é uma grande lição de fé. É uma lição de fé para cada um de nós. Porque a nossa mentalidade geralmente é muito mediatista. Não que foi o caso de Daniel. Claro que Daniel desejava a resposta, mas ele sabia depender do Senhor. Durante o longo curso da sua vida, ele aprendeu e obteve essa experiência. E atenção que já não estamos a falar de um Daniel jovem, acabado de ser trazido. Okay? Ele já estava idoso, era já o idoso Daniel, mas ele sempre, ele lembrava o curso de toda a sua vida, todas as suas ferramentas mais especiais que ele usou foi a oração, e sempre ele obteve a resposta. E dessa vez
Não digo que ele estava sendo provado, mas porque Deus tem um tempo, a cronologia de Deus é muito diferente da nossa, não é? Por isso que nessa lição dessa semana nós vamos encontrar a resposta das orações de Daniel. E a Natasha disse bem, 10 anos de espera. Quanto tempo você está a orar para os seus problemas, para alguém, uma mãe orando para o seu filho, para a sua conversão, que abandone as drogas ou outra coisa, sei lá, quanto tempo estás orando? A lição dessa semana nos prova que não importa o tempo, não devemos ser nós a determinar para Deus o tempo da resposta, mas deve ser sempre Deus no tempo certo emitindo a resposta para as nossas aflições. Queres falar do versuário, Natasha? O versuário está em Daniel 9,19 e diz-nos o seguinte: Ó Senhor ouve, ó Senhor perdoa, ó Senhor atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Uma oração ou uma poesia? Isto foi mais um dos rogos que Daniel fez na oração. Várias vezes ele suplicou o perdão de Deus. Porque ele tinha consciência, não é? Ele tinha consciência dos pecados do povo, ele tinha consciência de que o povo era desobediente e que tudo o que tinha acontecido, nomeadamente do cativeiro, era fruto da sua desobediência. Mas também, Natasha, atenção, são 10 anos, mas como ele obteve a sua resposta? Portanto, foi só orando? Não, era aí que eu ia chegar agora. É isso. Não. Para além da oração, ele estudou as profecias bíblicas que ele tinha disponíveis, nomeadamente o livro de Jeremias. Principalmente no livro de Jeremias. Foi um estudo bem superficial, bem fácil, porque as respostas estavam todas ali, né? Não. O estudo foi profundo, minucioso, detalhado. E às vezes podemos nós ler as letras. Agora, a interpretação, o entendimento vem do alto. Portanto, Daniel não só apenas orou, mas ele fez algo fundamental também, que foi o estudo das Sagradas Escrituras. E onde ele obteve a sua resposta do livro da profecia de Jeremias. Dos 70 anos de cativeiro. Os 70 anos de cativeiro. E isto foi fundamental, porque esta profecia dos 70 anos e depois, mais tarde, a profecia das 1200 tardes e manhãs, não é? Tem o seu início no mesmo ano. Sim, portanto, claro. é crucial entender uma para conseguir entender a outra. Que é das 2300 tardes e manhã e depois temos as 70 semanas. Portanto, o início é o mesmo. E Daniel sabia que estava a viver um momento muito crucial, porque ele tinha entendido, de facto, estas profecias dos 70 anos, e ele tinha percebido que isto significaria o fim do cativeiro, tal como Jeremias predisse, e ele sabia que estava a viver esse período. Portanto, já se tinham passado praticamente os 70 anos, desde que Nabucodonosor tinha conquistado Jerusalém e destruído o templo, portanto, segundo a profecia de Jeremias, estava muito perto do povo de Deus voltar em breve para a sua pátria. Portanto, estava para breve este regresso à terra-mãe, não é? À terra natal. E Daniel confiava, de facto, na palavra de Deus e ele sabia que algo de extraordinário estava para acontecer. Portanto, ele nunca foi apanhado de surpresa, porque ele, como tu frisaste já muito bem, para além da oração, ele estudava as palavras, a Sagrada Escritura. Portanto, ele não foi apanhado de surpresa. É uma solução apresentada aqui por Daniel para as nossas vidas também. E talvez podemos pensar que podemos não encontrar soluções para os nossos problemas ou que estejamos talvez a passar uma situação muito diferente daquelas que já foram descritas nas Escrituras, mas a verdade aqui mostra que não. Deus conhece todas as coisas. O Senhor conhece a nossa vida e as Escrituras foram resumidas de tal maneira, de tal maneira que nelas podemos encontrar consolo para as nossas dificuldades. E nessa especificamente Daniel começa por reconhecer o pecado do seu povo, Exatamente. o motivo que eles tenham levado para a situação, a desolação que estavam a viver. Então, e depois... Isso já agora só um lá chega, portanto, aqui à semelhança do estudo que Daniel fazia da Sagrada Escritura, nós também somos convidados a estudar as Escrituras, para melhor entendermos e melhor compreendermos a situação que vivemos hoje, porque a situação, de facto,
que nós experimentamos no presente, não é? Do nosso mundo e qual o nosso lugar no mundo, às vezes deixa-nos também, não só na expectativa, mas também nos deixa, falta-me a expressão, deixa-nos expectantes, curiosos, intrigados. Continua a faltar a expressão, não era bem isto que eu queria dizer. Mas seja como for, temos esta confiança de que, à semelhança de Daniel, se estudarmos as Escrituras, também vamos encontrar razões de termos esperança no meio de um mundo que não oferece nenhuma, num mundo caótico, num mundo sem ordem, num mundo que aparentemente é cada um por si. Nós temos este conforto e esta certeza também através das Sagradas Escrituras. De facto é importante, Natasha, falaste muito bem, é importante acompanharmos a cronologia dos acontecimentos. Portanto, as Escrituras, as profecias estão ali, estão descritas, mas é preciso sabermos nos situar, porque em função da noção da realidade, do conhecimento que temos dos acontecimentos, daí que leva-nos a fazer, olha aqui, o Daniel teve o conhecimento, ou seja, teve o entendimento, entendeu a importância dos momentos em que estava a ver, por isso que levou a fazer aquela grande oração, viu que as circunstâncias eram muito difíceis e, portanto, não poderíamos chegar a não teríamos uma outra resposta, senão através de quê? Das orações. E atenção, não foi uma mera oração, ou foi somente oração? Apenas orou, apenas estudou. Diz que ele suplicou, aí podemos ver que há diferença entre uma oração e uma súplica, e depois ele não apenas ora, suplica, estuda, mas também faz o quê? Jejua. Vimos que também uma das respostas de Cristo, né? Para determinadas circunstâncias ou soluções para os problemas que estejamos a viver, as orações às vezes não são suficientes, nem as súplicas devem ser acompanhadas. Essa peste, essa casta, não pode ser libertado de uma outra maneira, senão com oração e jejum. Daniel jejua e ele começa por confessar. Ele inclui-se. Ele inclui-se, Okay? é muito. E se você estiver a estudar o livro de Daniel, acompanhando detalhadamente a vida de Daniel, como que não conseguimos encontrar, Natasha, um pecado mencionado? Porque Deus é fiel. Permitam-me abrir aqui um parênteses, que quando alguém morre, né? Durante o discurso, a cerimônia fúnebre, a nossa tendência humana é apresentar um relatório bem pintado. Sim, né? sim. Uma folha bem limpa, sim. Bem, assim, Sim. Mas Deus, quando descreve as Escrituras, Deus demonstra todos os defeitos, as falhas. Você encontra Pedro como um grande homem, mas Deus apresenta nas Escrituras Próprio rei Davi. o rei Davi, e quase que, às vezes, recitando os pecados de Davi, quase que não acreditamos, mas porque começas a ver a história de Davi muito bonita, mas Deus descreve toda ela. Agora, o que acontece? A nossa tendência é pintar tudo assim bem bonitinho. Mas Daniel também, você ao examinar nesse relatório fiel feito de Deus, você não encontra um pecado assumido ou detalhado de Daniel. Veja a vida dele, parece tudo certinho. Mas na altura da confissão, Daniel, é interessante que ele enquadra-se, assume-se um pecado que nem sequer tenha começado no seu tempo, em sua geração. Ok? Ele assume-se. E por que isso é importante? Porque se Daniel não fizesse isso, revelando um espírito de humildade, daria a entender que como que fosse possível pelas nossas próprias obras obtermos que a salvação. Ou as respostas, ou é o ser certinho, e aí as coisas acontecem, aí Deus é obrigado a responder porque eu fiz tudo correto. Okay? Aí seria o cumprimento dos 10 mandamentos, coisa que tentaram muito os fariseus, os judeus na altura. Eles acreditavam que pelas suas leis e tradições fosse possível a obtenção da salvação, coisa que não é possível. Então, é interessante que Daniel assume-se e enquadra-se no problema do povo, admite que ele também tenha feito parte da iniquidade, e ali ele vai apelando por Deus, rogando, né, pela graça da parte de Deus, para que Deus pudesse dar uma solução para o problema, de uma forma geral, do povo israelita. Sim, ele faz uma súplica por misericórdia, não é? Ele tem noção que
quando ele começa a fazer esta petição junto de Deus, ele tem noção da condição do povo, ele tem plena condição, até porque ele apresenta isso mesmo a Deus. Ele diz, no capítulo 9, no versículo 10, diz: "E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos, os profetas." Portanto, ele tem plena consciência que o povo pecou, peca, ele tem plena consciência que ele, como fazendo parte do povo, tem que se incluir, não se pode excluir desta oração, não é? Por isso é que ele fala sempre no plural. E vemos que em nenhum momento desta oração ele pediu uma explicação para as coisas, para os problemas que surgiram, porque lá está, porque ele tinha plena noção que tudo o que eles estavam tudo o que eles tinham estado a experienciar era uma consequência da sua desobediência direta a Deus, da sua não é? iniquidade. E a lição fala-nos que, portanto, que esta oração também tem um segundo ponto crucial. Sim, a honra, né, do nome de Deus. Que é isso mesmo, portanto, a oração, portanto, para além dele apelar à graça de Deus, à disponibilidade de Deus, que não fosse segundo os feitos do povo, não é? Sim, mas que fosse voltada para o próprio Deus, que Deus usasse dessa misericórdia, lembrando do próprio Deus. Por isso é quando ele fala que temos no versículo, não é? Quando ele fala que, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. É apelar aqui à honra de Deus, não é? Apelar à honra de Deus. Que o nome de Deus não ficasse sujo, digamos assim, não é? Que perante as nações, porque as nações continuavam a reconhecer, apesar de tudo, continuavam a reconhecer o nome de Deus. E é nesse sentido que também esta oração é feita, não é? Sim, muito interessante. Independente, olha a boa nova que isso traz para nós. Independentemente dos nossos pecados, o facto de uma vez termos experimentado o conhecimento de Deus, termos Deus na nossa vida, podemos ter até nos desviado das leis, das observâncias da lei de Deus. Mas o Senhor ainda nos reconhece como sendo o seu povo. Okay? À semelhança do que aconteceu no passado, não é? Que este povo, enfim, sofreu as consequências de toda a sua rebelião e nós vemos ao longo da Bíblia quantas e quantas vezes eles caíram, levantavam-se, caíam. Mas, de facto, eles continuavam a ser o povo escolhido de Deus. E as nações tinham esta noção, as nações à volta. E Daniel, de facto, apelou. Ele nem tinha necessidade de fazer este apelo. Eu acho que isto ficou aqui mais para nós, mais tarde, reconhecermos, não é? Amém. Porque Deus não precisava de que Daniel lembrasse estas coisas, não é? Isto é importante, é para nós. E é giro ver, de facto, que esta oração de intercessão tem um tal valor e aqui vem novamente dar crédito a este tipo de orações, à importância deste tipo de orações. Quão importante é que cada um de nós ore pelos outros, não só por nós, mas que continuemos a orar por outros. E aqui vem mais uma vez o paralelismo com Cristo, não é? Daniel foi aqui um bocadinho o mediador, o intercessor, à semelhança do que Cristo faz hoje nos nossos dias, não é? Que é o nosso intercessor perante Deus. E isto depois vai nos levar à profecia das 1200 tardes e manhãs, mas vamos agora fazer um pequeno intervalo, sim. Vamos fazer agora um pequeno intervalo para ouvirmos um momento musical e já regressamos. Deus, por amor, ó Pai, por favor, tem compaixão de mim, apaga o pecado que eu cometi. Pequei contra ti, eu sei, contra ti eu fiz o que é mau, por isso mereço que me condenes. Tens razão para me julgar, mas tu tens poder para esquecer
só tu desvias o olhar do mal que eu teimo em fazer. Cria em mim um novo coração, torna a dar-me a alegria do perdão. Ó Deus, não te afastes de mim, Senhor, não me prives de ti, sustém-me com a tua bondade, para que eu ensine aos que pecam que tu és a verdade, meu Jesus. Ensina-me a falar, que eu possa dizer, que eu queira anunciar que tu és a vida e em ti a justiça. Mas sabes que eu tenho medo de falhar, mas tu tens poder para esquecer. Só tu desvias o olhar do mal que eu teimo em fazer. Cria em mim um novo coração, torna a dar-me a alegria do perdão. Esperemos que tenham apreciado os momentos musicais. Portanto, nós estávamos a falar, já tínhamos vindo a falar desta oração e da comparação entre Daniel e Cristo, e de facto vamos abordar mais um bocadinho esta oração intercessória de Daniel, porque ele tem aqui estas duas preocupações principais, não é? Que é o pecado do povo e a desolação de Jerusalém. E estas duas preocupações também são as preocupações do Messias, não é? Que o povo seja redimido e que o santuário seja ungido. Portanto, estas duas petições específicas são respondidas de uma maneira que transcendem, de facto, aquilo que Daniel esperava. Quando da vinda do Messias à Terra, a oração e a petição de Daniel iriam de facto beneficiar o povo, mas a obra do Messias vai beneficiar toda a humanidade que assim o aceitar, não é? De uma forma geral. E até antes mesmo podemos comparar nessa oração, ou a importância dessa oração de intercessão, mais do que comparar de Cristo, talvez humanamente ainda podíamos reduzir-nos um pouco mais e comparar a intercessão, por exemplo, feita de Moisés, onde que Deus estava para dizimar o povo israelita, né? Quando se rebelaram, pecaram, se desviaram dos princípios, da lei, dos mandamentos do Senhor. E Moisés no monte intercede por Deus, dizendo assim, não, Deus não, por favor, não os mate, por amor, e mais uma vez fala também, por amor do seu nome, senão as outras nações vão pensar que não, que o Senhor não conseguiu, que tentou. E portanto Moisés intercede, né? E vemos também numa fase de calamidade, por exemplo, onde que, o povo estava sedento, morrendo de águas, e as chuvas não caíam no tempo de Elias. Elias também vem fazendo uma oração de intercessão e Deus dá a resposta. Portanto, esses relatos todos são escritos para que tenhamos esperança. E aí Natasha fez menção muito bem que Daniel estava tentando lembrar uma coisa ao Senhor mediante a sua oração, que na verdade era muito mais para não só beneficiar o seu tempo, né, na sua geração, mas que também nós fôssemos beneficiados por intercessão da oração feita por Daniel. E nesse caso, por isso que é justa a comparação feita de que Cristo, né, de uma forma diferenciada ao título de Daniel, né, o Cristo não peca, ok? É uma pessoa que pode, é por isso que ele é o sacerdote perfeito para as nossas situações, mas Deus nos dá aqui já um vislumbre da importância da oração de intercessão. Lembrar que enquanto Daniel orava, aí veio a resposta foi trazida de propósito, não é? Foi mesmo enviada, portanto, antes ele via o anjo Gabriel em visão,
Mas agora o anjo Gabriel desce e fala com Daniel, trazendo lá a resposta. E ali, Daniel, é interessante que a lição vem falar de o homem Gabriel, não vem falando do anjo Gabriel. O homem Gabriel deu-lhe a resposta e lembra, diz Daniel, tu és muito amado. E, Natasha, nós somos muito amados por Deus. Eu, pessoalmente, não tenho dúvida, né, lembrando a graça de Deus, porque eu me conheço os meus defeitos, as minhas falhas, os meus pecados, a minha iniquidade, a minha transgressão, mas ainda assim não consigo deixar de experimentar a graça, a intervenção de Deus. E eu acho que só pode falar também de Deus, ou da graça de Deus, aquele que consegue, aquele que um dia pecou ou conhece, porque senão... Que pecou, pecamos todos. Sim, aquele que reconhece, não é? Reconhece, Aquele que reconhece a sua que peca, que pecou. porque é quando conseguimos E que é olhar na nossa necessário, de vida, facto, uma obra externa, uma obra exterior a nós para nos redimir. nós percebemos que não, eu por mim mesmo devia ter morrido já. Mas diz, o Senhor propôs-se em seu coração salvar-nos, redimir-nos. Daí que Deus deu-nos o Cristo. Portanto, Daniel recebe a resposta desse homem Gabriel e diz-lhe que tu és muito amado. E diz um detalhe interessante, porque às vezes a Natasha ainda falou que nós estamos a orar e diz a oração chegou depois de 10 anos. Diz quanto tempo tu estás a orar, intercedendo por alguém. E diz que o anjo Gabriel disse a Daniel, olha que as tuas orações, quer dizer, desde o início das orações de Daniel, Deus já havia proposto uma solução, uma resposta, ok? Portanto, que é interessante obedecermos aqui o tempo do Senhor, respeitar o tempo do Senhor. Então, esse anjo dar-lhe a solução, é aí onde ele fala das 70 semanas que estavam determinadas para o povo de Deus. É ali onde que nós vamos começar. Então, diz o que poderia ocorrer, o que ocorreu nessas tais 70 semanas. Lembrar aqui que vamos detalhar a obra do Messias que vai decorrer. E é isso que nós vamos detalhar agora. E a lição traz aqui 6 aspectos que nós vamos falar sobre a importância dessas tais 70 semanas que foi pedida para o povo. Estes 6 pontos que vamos ver, vamos perceber porque é que só podia ser o Messias, não é? Para já extinguir as transgressões. E aqui a palavra transgressão, a palavra hebraica, que é pesha, sugere que são as violações voluntárias cometidas por um inferior contra um superior. Esta expressão também, esta palavra também é usada na Bíblia em relação ao desafio aberto dos seres humanos para com Deus. Portanto, são as nossas violações que nós fazemos até com consciência, não é? E que desobedecemos a Deus. Portanto, só de facto Jesus tem o poder para fazer extinguir, não é? Desaparecer estas transgressões. Desculpa, Natasha, porquê dessas transgressões? Porque Daniel ora por dois objetivos específicos, não é? Ele ora pelo pecado e pela desolação de Jerusalém. Portanto, ele queria uma resposta e estava suplicando a Deus, tendo em vista esses 2 aspectos, o pecado e a desolação, ou seja, as consequências que o povo estava a passar em função do seu pecado. Então, o anjo diz-lhe que há um tempo determinado, e esse tempo determinado estamos a detalhar, um dos acontecimentos que é da obra do Messias, é isso em que ele viria, que é para poder extinguir o quê? O pecado. Exatamente, através do seu sangue, esmagar a rebelião contra Deus. Contra Deus, e oferecer aos seres humanos os seus méritos, não é? Depois temos o segundo ponto, que é dar fim aos pecados. Aqui o verbo implica selar, que significa que, ao selar os pecados, significa que os pecados são perdoados. Não é? E nós sabemos também que só o Messias é que tem este poder, não é? O que era uma resposta ou uma solução de que os pecados do seu povo, em função das intercessões de Daniel, os seus pecados seriam perdoados. Temos o terceiro ponto, que é expiar a iniquidade, não é? Só Jesus pode, de facto, concretizar esta realidade. Não é? À semelhança de dar fim aos pecados e de extinguir a transgressão,
também só Jesus tem esta capacidade através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Pois, porque até o tempo nós estávamos sempre degolando os cordeiros, derramamento. Portanto, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas sabemos que o sangue do cordeiro não nos podia limpar ou purificar todos os nossos pecados. Portanto, precisava no lugar santíssimo, portanto, um sacrifício superior da transgressão mesmo em si. Por isso que o sangue de Cristo era o sangue perfeito para que pudesse ocorrer essa expiação. Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo de uma vez para todas. Daí a expiação da iniquidade. O ponto 4, trazer a justiça eterna. Portanto, Cristo tomou o nosso lugar na cruz, ou seja, pagou o preço do pecado por cada um de nós e desta forma concedeu-nos esta condição de podermos estar bem com Deus, não é? Esta possibilidade de receber esta justiça divina. Não é? Nosso advogado, Cristo é o nosso advogado fiel. Portanto, essa terminologia ocorre em função de Cristo ter trazido a justiça mesmo. Exatamente. O quinto ponto é selar a visão e a profecia. Portanto, e aqui refere-se a que quando Cristo se ofereceu em sacrifício, estas profecias do Velho Testamento que apontavam para a sua obra expiatória foram seladas, ou seja, foram cumpridas, deixaram de fazer sentido. Estavas a dar o exemplo, não é, dos sacrifícios oferecidos no templo, deixaram de fazer qualquer sentido, porque o sacrifício supremo já tinha sido feito, entretanto, não é? Foi feito por Cristo. E por último, o ponto 6, ungir o santo dos santos. E o que é isto, ungir os santos dos santos? É um lugar, não é? Não é ninguém, é um lugar. Portanto, esta declaração refere-se à inauguração do começo do ministério intercessório de Cristo no Santuário Celestial. Sim. Portanto, o final destas 70 semanas coincidem com esta obra que Cristo começou a fazer. Portanto, Cristo entrou no Santuário, no lugar santíssimo, e começou a fazer o seu ministério de intercessão. E isto nós podemos ver também no Novo Testamento, após a ressurreição de Cristo. Portanto, Cristo vai para o céu e a Bíblia faz menção de que ele foi colocado, sentado à direita de quem? Do Pai. Portanto, e ele aí sentado à direita do Pai como nosso intercessor, nosso advogado. Cristo vai fazendo o seu trabalho de intercessão, o seu ministério de intercessão por nós. Portanto, se você perguntar aonde está Cristo nesse exato momento, ele está no céu festejando? Não, ele está olhando por nós, intercede por nós todos os dias, 24 sobre 24 horas, para ver soluções para os nossos pecados, procurando redimir e salvar a muitos. Né? Dê-me um pouco a expressão de salvar muitos e não todos, embora ele tenha morrido por todos. Mas nem todos o aceitam? Nem todos os aceitam, então ele, pelo seu trabalho, e é interessante que a Bíblia faz menção de que Cristo se alegrará com o resultado do seu trabalho. Nesse caso específico, diz que ele está continuando fazendo a sua parte para a salvação de muitos. Então, muitas vezes em nossa vida nos encontramos em quadros difíceis de pecados, não é? Então, essa continuidade de intercessão da parte de Cristo dá-nos uma segurança, uma certeza, uma firmeza, diz que devemos perseverar. E lembram-se, olhando para o próprio povo de Israel, que estava em pecado, e olha que esse intervalo de tempo, por exemplo, que Daniel também vai orando, né, diz que passou 10 anos até ele obter essa outra resposta, não é, da parte, esse complemento das orações feitas quando ele não entendia as 2.300 tardes e manhã. Portanto, passou esse intervalo todo de tempo. O povo estava em pecado, mas olha, de Deus veio a salvação, de Deus veio a solução. Portanto, não importa o tempo, que já falámos isso aqui, mas é importante, né, que não importa o tempo que nós estejamos afastados do Senhor, enquanto Cristo, nesse exato momento, ainda está intercedendo por nós, ainda temos tempo. Ainda temos tempo para poder, e Cristo almeja muito a nossa salvação, ok? Daí que ainda temos tempo, porque Cristo é o nosso advogado, não somos merecedores, daí que Daniel também coloca-se de que ele não era merecedor e que a salvação era unicamente dependente das obras feitas pelo Messias. Com esse relato, acho que só nos resta apresentar uma conclusão final, né? Uma conclusão final ou detalhada de como estavam subdivididas essas 70 semanas.
que foram descritas, que na verdade são 70 semanas que foram cortadas das 2.300 tardes e manhãs. Por isso que Daniel não havia entendido antes a profecia das 2.300 tardes e manhã, porque faltava ali um complemento. Qual o complemento? É esse detalhe que o anjo Gabriel, ou seja, o homem Gabriel, aparece dando detalhadamente a Daniel o que é que poderia acontecer, o que é que estava determinado durante esse período de 70 semanas. Portanto, estavam subdivididas em três, né? Primeiro que eram as 7 semanas, ok? Depois aparece, portanto, nessas 7 semanas vai decorrer alguns acontecimentos que a Natasha depois vai também dar portanto, eu vou fazer menção dessas fases e depois a Natasha vai fazer menção do que é que ocorre nesses 3 períodos. Primeiro, atenção, nas 7 semanas vai acontecer alguma coisa. Lembrar que tem início a contagem, quando vamos começar a contar esse tempo, quando começa, quando inicia, é o primeiro aspecto que nós devemos ter para compreender. Depois dessas 7 semanas, temos as 62 semanas. Também vai acontecer algumas coisas durante essas 62 semanas. Portanto, 62 semanas com as 7, que eu fiz menção no princípio, faz 69. Mas lembram que são 70 semanas. Então, a última semana, a 70ª semana, vai também acontecer algumas coisas. Então, para a conclusão da lição dessa semana, nós vamos agora falar o que é que acontece na lição durante as 7 semanas. Natasha, o que é que acontece nessas 7 semanas, muito bem, resumidamente? As 7 semanas são 49 anos. E refere-se muito provavelmente ao tempo que demorou a reconstrução de Israel, de Jerusalém, perdão. Então depois temos as 62 semanas, que são 434 anos. E estes 434 anos levam-nos até ao Messias, o príncipe, levam-nos até ao Messias, a Jesus? A Jesus, leva-nos ao decreto de Artaxerxes, ou seja, leva-nos ao tempo em que Jesus foi batizado e ungido pelo Espírito Santo e que começou a sua missão messiânica nesta terra. E durante a última semana, a 70ª semana, houve outros eventos cruciais que tiveram lugar, ou que teriam lugar. Portanto, o Messias será tirado, Daniel 9:26, que significa a morte de Cristo. O Messias, em Daniel 9:27, diz-nos que o Messias firmará um concerto com muitos por uma semana. Esta é a sua missão especial de Jesus e dos apóstolos juntos da nação judaica, que é realizado durante a última semana. Diz-nos também que 3 anos e meio depois do seu batismo, ou seja, à meio da semana, Jesus põe fim ao sistema sacrificial, ou seja, deixou de ter importância profética uma vez que ele se ofereceu como sacrifício definitivo e perfeito. Sim, o sistema sacrificial, portanto, o sistema sacrificial, perdão dos pecados pelo derramamento deixa de fazer sentido. Que até a última semana, que estava dividida também em 2 partes, uma delas e portanto, a última parte da última semana da profecia, das 70 semanas, termina com Estevão a ser martirizado e com a mensagem do Evangelho a começar a alcançar não só os judeus, mas também os gentios. Temos... Esta é a explicação. É um pouco confuso. Eu aconselho-vos, de facto, se tiverem a oportunidade de estudar a lição, porque não é muito fácil para nós aqui tentarmos passar estas datas. Era importante vocês poderem ver, inclusive, o tempo cronológico, como nós temos na lição 6, não é? Que aparece a linha cronológica, que se torna mais fácil de perceber onde é que entram, não é? As 2.300 tardes e manhãs, menos os 490 anos, o que é que vai dar e em que é que vai terminar. Não é? É importante. É importante porque, de facto, nós sabemos que a profecia das 2.300 tardes e manhãs vai terminar no ano de 1844.
que é quando começa a ação intercessória de Jesus, portanto, no santuário celestial, quando ele começa a fazer este trabalho de advogado junto do Pai. Mas sem estudarmos detalhadamente, nós não vamos compreender. E não fiquem só por aquilo que a gente aqui está a dizer, não é? Tentem estudar por vós mesmos e perceber por vós mesmos esta realidade. Por isso que a própria lição, já estou em conclusão também, né? Por isso que a própria lição, lembra-se que nunca encontramos Daniel sem resposta, ok? E na lição 2300 tardes e manhã, Daniel não encontra a resposta e entendimento, ok? E o que aconteceu com Daniel? É justamente isso que a Natália está a sugerir ou a aconselhar. Que além de nós podermos fazer parte, é muito bom você acompanhar-nos e interagirmos no estudo, não é? Mas é importante que também por si mesmo você possa examinar, fazendo mais busca, porque nós temos um tempo determinado e há detalhes da profecia. Nós estamos cientes de que foi possível transmitir o maior conhecimento possível, né, do estudo dessa lição. Mas para dizer que como complemento, assim como Daniel obteve um complemento mediante o estudo e oração, que você do outro lado também possa estudar, Exatamente. examinar por você mesmo e você possa obter uma compreensão completa daquilo que o Senhor deseja transmitir para o seu povo. Portanto, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso papel desse lado, do outro lado você tem o teu papel. Então, que o Espírito Santo possa ajudar-te e ajudar-nos todos os dias da nossa vida a entendermos aquilo que o Senhor escreveu em sua palavra. Então, prontos que esperamos estar juntos no próximo programa, que o Senhor possa abençoar. Então, até a próxima. Até à próxima, foi um prazer. Ok.